Lucas 21, do 1 ao 4, nos diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ela, da sua pobreza, deu tudo aquilo que ela possuía para viver. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos isso que acabamos de cantar, que nosso coração seja moldado ao Teu, que o nosso querer se transforme no Teu querer, que nossas vidas, ó Deus, engatem no trilho dos Teus propósitos soberanos, e para isso, Deus, molda-nos conforme a Tua verdade, conforme a Tua palavra, lapida, ó Deus, os nossos corações na forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus oramos e já pela fé te agradecemos. Amém. Queridos, esse texto é tão conhecido, às vezes tão repetidamente lido durante os nossos momentos de dízimos e ofertas, que a gente corre o risco de, ao ler esses 4 versículos aqui, deixar passar batido. Esse texto é aquele da viúva pobre que deu mais, Jesus estava olhando os ricos, hipócritas, etc. Mas eu queria que você prestasse atenção mais uma vez nesses 4 versos do capítulo 21 de Lucas, da velha e conhecida narrativa da oferta da viúva pobre, porque eu acredito que hoje à noite Deus tem algo imenso para desafiar no meu e no seu coração. Você crê nisso? Eu acredito nisso piamente. Deus fez algo tremendo, lindo esta manhã, e eu creio que é o mesmo Deus que está agindo aqui no nosso meio. Se você olhar para o capítulo 20 do Evangelho de Lucas, nós estamos lendo o início do 21. Se você olha para o meio, para o fim do capítulo 20, passa por esse início do 21, onde tem a viúva pobre, e depois continua lendo o 21, você vai ver que a oferta da viúva, ela está ladeada de 2 eventos importantes. De um lado, ela tem Jesus expondo, a hipocrisia dos fariseus. No capítulo 20, lá no final, Jesus dirige a ele uma palavra dura, porque diz que eles, literalmente, eles oprimem, eles devoram as viúvas. A expressão é exatamente essa, devorar. Os líderes religiosos devoram as viúvas. Claro, não é literal, obviamente, mas eles devoram de que sentido? Havia na época uma tradição, um costume dos escribas passarem gratuitamente os seus ensinamentos a respeito da Torá, a lei de Deus, para os discípulos, para as pessoas. E talvez algumas viúvas, acreditam os historiadores, que algumas viúvas com um pouco mais de dinheiro, talvez recém-enlutadas por maridos ricos que acabaram de morrer, essas viúvas costumavam dar ofertas para os escribas, para aqueles que vinham trazer ensinamentos a ela e à sua casa. E com o tempo criou-se uma prática quase que de extorsão, de trazer esses ensinamentos pedindo ofertas de lá para cá. Então, talvez isso estava acontecendo, talvez outras formas de exploração, mas a denúncia de Jesus é contundente no final do capítulo 20. Os escribas e fariseus, que eram para dar exemplo da generosidade de Deus, na verdade eles estão devorando as viúvas. Então, quando ele fala desta postura opressora para com as viúvas, aí logo em seguida ele apresenta a viúva pobre. Então ele fala dos escribas e fariseus ricos e a viúva pobre. E logo em seguida, se você continuar no verso 5 em diante do capítulo 21, você vai ver o outro lado. Eu disse que a viúva está ladeada, de 2 eventos. O segundo evento é que Jesus vai então caminhando pela esplanada do templo, e os discípulos olham ao redor e contemplam as riquezas daquele lugar. E eles olham as pedras preciosas que ornavam o templo. Certamente eles olharam para um cacho de uvas todo feito de ouro. Na verdade, era uma videira dourada que havia sido presenteada por Herodes o Grande, uma tentativa de Roma ter uma certa paz com os judeus. Então Herodes trouxe esse presente monumental, riquíssimo para o templo. Alguém aqui já foi no Museu do Vaticano, lá em Roma? Levanta a mão se você já foi. Lá no Museu do Vaticano você vê as riquezas, claro,
ali são riquezas artísticas, ali tem toda uma história de séculos e séculos acumulando obras de arte. Aí você sai do Museu do Vaticano, você passa pela Capela Sistina, o queixo cai porque você olha aquela pintura do Michelangelo no afresco da Capela Sistina, e quando você sai da Capela Sistina, você entra na Basílica de São Pedro. E aí, se o queixo já estava caído, aí é que cai de uma vez mesmo. De tanta beleza, de tanta arte, de tanto ouro, de tanto brilho. Claro, não vale aqui a gente simplesmente fazer aquela avaliação superficial de dizer que riqueza toda é essa, enquanto tem gente passando fome. Como eu disse, todo esse brilho fez parte de uma época e foi preservado através da história. Mas este sentimento de você olhar e ver essa riqueza toda, traz sim aquele pensamento, mas e os pobres de Jerusalém? E nessa época Jerusalém estava infestada de pobres. E quando fala que aqui havia uma viúva, repare que então a viúva está entre a acusação dos fariseus ricos que extorquiam a população e está entre a opulência do templo com todo o seu luxo aos olhos dos discípulos. E esta viúva, então, o texto diz que era pobre, além de ser viúva, era pobre. Isso é quase que uma redundância, porque se é viúva, já não tinha fonte de renda. Naquela sociedade patriarcal, as mulheres dependiam da renda do marido. Se era viúva, ela não tinha mais de onde vir, a não ser que fossem consumindo aos poucos a herança que o falecido, porventura, tivesse deixado. Então, se era viúva, já estava no caminho de pobreza, mas aqui diz que era uma viúva pobre. Então, o que Lucas está narrando para nós é que aqui se trata de uma mulher na categoria do pobre dos pobres. E isso mostra que existe uma desigualdade em toda e qualquer sociedade. Desde os tempos antigos, nesta época de Jesus, até os dias de hoje. A desigualdade onde uns terão muito e outros terão pouco. Usa-se a expressão de que poucos detêm muito e muitos têm que se virar com pouco. Faz sentido? Essa é a realidade do mundo que a gente vive. E então, na época de Jesus, não era diferente. E Deus sabia disso. Mas Deus teve sempre em mente e no coração um plano para resolver a questão das diferenças. Ainda que o mundo conceba diferenças, onde uns têm muito e outros têm menos, o plano de Deus é para não deixar que as diferenças se transformem em injustiças e desigualdades. E você vai ver que desde que Deus está tirando o seu povo do Egito, levando ele para uma terra prometida, Deus traz um código moral, civil e social e religioso para o povo, que é a lei de Moisés, e através desse código o que Deus está ensinando é o seguinte: no mundo de vocês, no mundo como um todo, vai haver diferenças, uns terão mais que outros, mas este código que eu estou dando para vocês, se for levado à risca, vai ajudá-los a não permitir que essas diferenças se transformem em injustiças. Por exemplo, capítulo 22 do livro de Êxodo, logo quando o povo está saindo, capítulo 22 do livro de Êxodo, verso 21, diz assim: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Aqui Moisés está falando, e é Deus falando através dele, destas três categorias de pessoas que eram tidas como marginalizadas. O estrangeiro, porque não estava em um pedaço de chão chamado seu, não tinha o que cultivar, estava à mercê da beneficência do outro. Ele fala dos órfãos, que também não tinham mais pais que fossem provedores, e ele fala das viúvas. Estrangeiros, órfãos e viúvas, os marginalizados da época. E o que Deus está dizendo em outras palavras é o seguinte: olha, olhem para eles, cuidem deles, porque se eles clamarem e o clamor deles chegar a mim, eu vou me voltar para vocês. O texto aqui continua e é pesado. É como se Deus estivesse dizendo assim, estou de olho, como é que vocês vão cuidar daqueles que precisam. Diferenças sempre vão haver, Deus diz, mas é papel de vocês, meu povo, povo de Israel, é papel de vocês não deixar que essa diferença evolua para uma injustiça, que dê lugar à miséria. Está claro, irmãos? Continuando, livro de Deuteronômio, onde a lei
é apresentada de maneira ainda mais sistemática. No capítulo 10, diz que Deus, verso 18, defende a causa da viúva e do órfão, ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupas. O próprio Deus ama a causa da viúva. Então existe esta inclinação no coração do Pai para com aqueles que precisam. Agora, esse último texto que eu vou ler ele é mais claro ainda, porque ele mostra de maneira prática como esse cuidado do povo de Israel precisa acontecer na direção das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Diz assim, capítulo 14 de Deuteronômio ainda: ao final de cada 3 anos, olha aqui, é uma recomendação prática, ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenados em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Então, para que o seu trabalho seja abençoado, o texto diz aqui, isso está dito lá para o povo de Israel, de 3 em 3 anos, você vai separar um bocadão daquilo que você armazenou nos seus celeiros, e você vai privilegiar os levitas, que não têm parte na herança, você vai privilegiar os órfãos, que não têm quem cuide deles, as viúvas que não têm mais o provedor, e o estrangeiro que não tem identidade ou terra para chamar de sua e cultivar. E ele diz, fazendo isso, vocês serão bem-sucedidos. Tudo isso, irmãos, é para mostrar para você como Deus se importava com esta possibilidade do mundo de diferenças. Ele se importava com a chance que este mundo dá para que as diferenças se transformem em injustiças. Oramos agora há pouco sobre a situação de pânico, de pavor, causada por atos terroristas, e muito bem colocado pelo pastor Gabriel, a gente não precisa se transportar lá para a Espanha, para Barcelona, ou para a Finlândia, o atentado à faca lá, a gente não precisa ir tão longe, porque um outro terrorismo tão severo quanto está aqui logo às nossas portas, nessas comunidades pobres. Isso, queridos, é fruto desta realidade onde as diferenças se transformam em injustiças e desigualdades. Como é então que este plano de Deus, que começa lá com o povo, para que eles pudessem cuidar dos menos favorecidos, como é que este plano continua na história? Você vai ver que na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, este plano continua na história porque o povo aprende que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E diz o texto, a partir do capítulo 2 de Atos, que a igreja agora cheia do Espírito, descobre esta alegria de compartilhar o que tem. O texto lá é forte porque diz que os discípulos vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Tudo que tinham era vendido e trazido aos pés dos apóstolos, para que, no meio daquelas diferenças sociais, as injustiças fossem cobertas e todos pudessem ter o suficiente para uma vida digna. Deixa eu te explicar só esse contexto, para você não entender que a justiça que Deus espera de nós é que a gente venda tudo e traga aqui para frente da igreja. Não se trata disso. Vamos lembrar que naquela época, eu vou abrir esse parêntese porque é importante, algumas pessoas não entendem. Naquela época, onde os apóstolos estão recebendo o valor das vendas de propriedades, de bens, sendo trazidos para cuidar de outros pobres em Jerusalém, você precisa lembrar que Jerusalém estava superpopulada, porque ali era a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma das 3 ocasiões em que todos os judeus que moravam na diáspora eram dispersos pelas terras do Império Romano, todos tinham que peregrinar de volta a Jerusalém para prestar culto e alegria em gratidão a Deus. Então a cidade estava assim, O que aconteceu? Cumpriu-se a promessa dada ao profeta Joel, e então o Espírito Santo vem e habita em toda a carne, e aqueles discípulos começam a falar das maravilhas de Deus nas línguas estrangeiras ali representadas. O povo vê aquela maravilha e diz: o Messias está entre nós e o seu Espírito agora em nós habita. Então aquela ruma de gente vindo de todas as regiões da diáspora está em Jerusalém e ali agora quer ficar.
E me diz aqui, o que é que acontece com uma cidade relativamente pequena, que tem assim, uma mercearia, uma farmácia, uma padaria, aquela populaçãozinha, de repente, triplica o número de gente lá dentro. O que é que acontece? Vai faltar pão, vai faltar remédio, vai faltar comida. Faz sentido? Então, com quanto Jerusalém estivesse superpopulada, as pessoas começaram a passar real necessidade. Então, é isso que o plano de Deus faz acontecer. As pessoas sentem em seus corações esse impulso de repartir o que têm para acolher o outro em sua pobreza e necessidade. Está claro, irmãos? Então repare, Deus cria um povo tirado do Egito, dá um código moral, ético, civil e espiritual para que este povo olhe as necessidades ao seu redor, estrangeiros, órfãos e viúvas, e diz: repartam o que tem com eles, eu estou de olho em vocês, estou de olho neles, sejam generosos. E aí este povo avança na igreja de Cristo. Agora o Espírito vem e recomeça este ímpeto de generosidade para o cuidado dos menos favorecidos. E aí nós chegamos nos dias de hoje, olhando ao redor, a situação é a mesma, se não for pior, de desigualdade, de diferenças, de injustiças, mas o plano de Deus continua. Você crê nisso? Agora me responda, lá atrás Deus contou com o povo de Israel, século I Deus contou com a sua igreja, hoje Ele conta com quem? Quem que é? Ele conta comigo, Ele conta com você. Nós somos esta igreja, nós somos esse povo comissionado por Deus lá atrás. Nós somos agora os agentes do reino de Deus, sobre os quais está a missão de olharmos ao redor um mundo que tem diferenças e que já permitiu que essas diferenças se transformem em necessidades e injustiças. Nós somos chamados a olhar ao redor e dizer: como é que eu posso ser parte do conserto? Como é que eu posso ser parte da cura? Como é que Deus vai me usar e usar os meus recursos para diminuir esta opressão sobre órfãos, estrangeiros e viúvas? E por isso, irmãos, nós voltamos a tocar naquele mesmo assunto que introduzimos na semana retrasada, o assunto da mordomia cristã. Quem lembra? Quem estava aqui? Mordomia cristã. Mordomia é a simples compreensão de que somos mordomos e não donos do que temos. Tudo que você tem, teu carro lá fora, teu status social, tuas roupas, até a tua família, a tua profissão, a tua agenda, o teu tempo e como você o administra, tudo isso é uma dádiva de Deus. E mais uma vez vale a pena mencionar aquele velho argumento que diz: mas pastor, peraí, eu trabalhei para ter tudo que tenho. Ok, mas quem te deu esse trabalho? Quem te deu forças para ir trabalhar? Quem construiu a tua história, lhe dando as oportunidades que você teve para você estar onde está hoje? Foi Deus, é nisso que cremos. Portanto, tudo que somos e tudo que temos pertence ao Senhor. Quem crê diz: eu creio. Por isso, se é do Senhor e não nos pertence, nós somos chamados a administrar tudo isso de maneira excelente, administrar de acordo com os interesses do meu Pai, do dono de todas as coisas. Por isso que faz todo sentido quando Jesus diz aos seus discípulos: busquem em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. O que é que ele está dizendo? Que em primeiro lugar as prioridades do reino de Deus sejam as suas prioridades. E isso vai determinar a forma como eu e você vamos usar os recursos que temos. Porque desde o povo de Israel, passando pela igreja primitiva, chegando até hoje, Deus está desenvolvendo um plano, e Ele quer que a partir desse plano cessem as injustiças, as diferenças, e o mundo seja um lugar melhor, porque o reino de Deus está entre nós. Aleluia! E para isso, irmãos, para falar da mordomia dos nossos bens, para falar da mordomia do nosso dinheiro, veio em cena esta viúva pobre. Porque pode parecer que ela fez algo, do ponto de vista quantitativo e financeiro, pode parecer que ela fez algo inexpressivo. 2 moedinhas, eu vou falar dessas moedinhas, é algo tão aparentemente inexpressivo,
Como é que esta atitude pode me ensinar algo sobre a forma de gerir, administrar e me conduzir como mordomo dos bens que Deus me deu? E para isso a gente precisa entender 3 princípios. Eu vou passar por esses princípios de maneira objetiva, porque eu queria que você saísse daqui hoje se sentindo desafiado pela palavra de Deus. O primeiro princípio que essa viúva nos ensina é o princípio da proporcionalidade. A viúva era pobre, e eu já lhe disse, pobre dos pobres. Se era viúva e ainda pobre, de maneira redundante, Jesus está ilustrando uma mulher miserável. Mas mesmo os mais pobres dos pobres entenderam a sua missão de trazer uma oferta perante o Senhor. Portanto, participar deste plano de Deus no uso dos meus recursos pessoais para diminuir as desigualdades do mundo não é apenas tarefa de rico que tem que distribuir, é tarefa de todos, é privilégio de todos, amém? Claro que isto vai acontecer, e esse é o primeiro princípio, de maneira proporcional. Quem tem pouco, vai acabar dando um pouco menos. Quem tem mais, vai acabar dando um pouco mais. Até porque isto tem tudo a ver com o que a palavra diz, de que a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Então, se Deus tem lhe abençoado com fartura de bens, louvado seja Deus, citando a palavra, usufrua do que o teu dinheiro lhe permite ter. Faça isso com responsabilidade, sempre pensando na missão que Deus tem para você e para os seus recursos, pensando no plano que Deus está desenvolvendo na história e que Ele conta com você. Se você tem sido abençoado com muito, seja generoso ou generosa nas suas doações. Proporcionalidade. Esta viúva foi lá e deu o que lhe era pertinente, só que ela fez mais. O texto de 1 Coríntios, capítulo 16, traz esta ideia de proporcionalidade. Olha só Paulo instruindo a comunidade grega de Corinto a como ofertar. Ele diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus eram os pobres de Jerusalém. Paulo passava nas cidades gregas recolhendo ofertas para levar aos pobres de Jerusalém. Olha o que ele diz: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei, não só a vocês, mas a todas as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda. Repita comigo isso, vai. De acordo com a sua renda. Proporcionalidade. Reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Ele está dizendo o seguinte: olha, vão fazendo isso aí que quando eu chegar eu só junto e levo. Mas cada um vai ofertar. No primeiro dia da semana, foi uma instituição que o apóstolo Paulo propôs a Corinto e às igrejas da Galácia, cada um de acordo com a sua renda, o rico muito, o pobre pouco, mas o que for fruto de uma obediência, vamos fazer parte do plano de Deus de abençoar os pobres de Jerusalém. Então junta o negócio aí, que quando eu chegar, eu só pego o tanto e levo para abençoar. Mas você percebe essa ideia da proporcionalidade? Isto é, queridos, a base para o dízimo. A gente fala de dízimo cheio de dedos, e se houver algum visitante aqui hoje, você não me leva mal, porque quem conhece a Igreja Nova Jerusalém e participou, por exemplo, de uma reunião como a que tivemos sábado passado, onde nós apresentamos o nosso ano contábil de 2016, apresentamos um comparativo financeiro entre o primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2017, se você conhece aqui a igreja, você vai ver o quão transparente nós somos, em dizer para onde o dinheiro está indo, o que é gasto com ação social, com folha de pagamento, com causas locais. Isso tudo aconteceu sábado passado, aqui na igreja, uma assembleia para membros. Nem todos vieram, mas quem veio sabe que não é nosso hábito ficar daqui de cima pedindo dinheiro, até porque a gente não tem que pedir nada. Quem coloca no coração do cristão para ofertar é o Espírito. Agora, existe um chamado de Deus para não sermos suvino, conhece? Mão de vaca. Existe um chamado de Deus para que a gente perceba que os nossos recursos não servem apenas para o nosso bel prazer. Os nossos recursos servem para fazermos parte deste plano que Deus está executando através da história, onde os nossos recursos vão poder abençoar pessoas que precisam. E ele diz então, cada um conforme a sua
possibilidade. Amém, queridos? Sim ou não? Tem um comentarista do Novo Testamento chamado Howard Marshall. Ele diz algo interessantíssimo, mas ao mesmo tempo que é interessante, é uma chibatada, é uma lapada. Eu fiquei incomodado com o que ele disse aqui. Ele falou que, do ponto de vista literal do texto, ele é um profundo conhecedor do grego. Não faz muito sentido o que Jesus diz, porque Jesus olha e percebe lá de longe, porque a mulher estava no átrio das mulheres, no pátio feminino. Lá de longe Jesus percebe, talvez sobrenaturalmente, ele sabe que ela só jogou 2 moedas dentro do coletor da caixa de ofertas, e ele então vai dizer que o que ela está dando é mais do que todos os outros deram juntos. A compreensão correta do grego é essa: se somar tudo que os ricos deram, tudo junto, não se equipara ao valor da oferta da viúva. Aí o Marshall diz que não faz muito sentido isso, de fato, né? Mas ele fala: a única forma de entendermos como esta mulher deu mais é se nós cogitarmos a possibilidade de que Jesus não estava atentando para o quanto foi dado em oferta. Jesus estava atentando para o quanto estava sobrando no bolso de quem deu. Aí pega, né? Ele olhou e disse assim, ó, o bolso dela ali ficou vazio. Então, queridos, ela deu mais do que todo mundo. É pesado isso. É pesado porque, de fato, irmãos, vamos combinar aqui uma coisa: a gente precisa de bem menos para viver bem, é ou não é verdade? A gente precisa de bem menos do que a gente consome hoje. E talvez a gente não esteja sendo fiel em dízimos e ofertas, ou porque adquiriu para si um estilo de vida desnecessariamente alto, ou porque também se desorganizou e as contas estão uma bagunça, e você chega aqui e diz: o que eu vou dar? Eu mal tenho para mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas de fato Jesus olha para aquela mulher e diz assim: essa mulher deu tudo, não tem mais nada dentro do bolso dela, ela foi quem mais deu aqui. Esse é o princípio da proporcionalidade, mas isso que eu acabei de lhes dizer já emenda num segundo princípio, que é o princípio da oferta de fé. Porque agora sim, deixa eu falar para você das 2 mulheres, das 2 moedinhas que a mulher deu. Ela deu 2 leptons. Um lepton é a menor unidade monetária dos judeus. Havia moeda romana também circulando na época, mas nesse caso aqui foi um lepton, uma moeda judaica. E 2 leptons foi um valor assim tão inexpressivo diante de toda aquela exuberância dourada do templo, diante das ofertas magnânimas dos outros líderes e ricos que vinham depositar. A gente faz a seguinte conta: 1 lepton equivalia a 1/28 de um denário. É uma conta matemática, mas preste atenção aqui, ó. O denário é 1 dia de trabalho. Se você fizer em números de um salário mínimo do Brasil, vamos pegar aqui R$950, dividir por 30, você vai ter 1 dia de trabalho, né? 1 dia de trabalho é como se fosse um denário. Pega esse 1 dia de trabalho em real e divide por 128, 1 lepton. Sabe quanto dá? 25 centavos. Eu fiz a conta. 25 centavos. A mulher deu 50, 2 moedinhas de 25 centavos. O que é isso frente a todo o dinheiro, a toda a riqueza de ofertas trazida? O que é isso diante daquela videira dourada que ornava o templo presente do Império Romano? 2 moedinhas. E isso é importante ser considerado, irmãos, porque muitos de nós aqui podem olhar para a nossa igreja. O presbítero Zeca falou, as cadeiras novas, é uma alegria para nós, nós estamos aqui desde 2003, faz as contas comigo, 14 anos que nós estamos nesse espaço. E quando a gente chegou aqui era tudo terra, não tinha teto, aí atrás, debaixo do mezanino, era só areia, ninguém sentava por aí. Aqui a gente fez o primeiro culto com as cadeiras da Brahma, umas cadeiras vermelhas, que foi o nosso primeiro culto. E hoje, vendo isso bonito desse jeito, é de alegrar o coração. Aí pode ser que aquela viúva pobre chega aqui e olha ao redor, e olha para as suas 2 moedinhas, 50 centavos, e diz assim: mas o que é que isso vai ajudar nisso aqui? Como é que isso aqui pode ser parte do plano que Deus está pondo em ação ao longo da história? Aí é onde entra a oferta de fé. Deus não está interessado na quantia,
Deus está interessado na sua obediência, quando Ele diz: você, independente da quantidade, independente da tua situação econômica, você é chamado para ser parte do plano que eu estou executando na história, para melhorar o mundo, para diminuir as desigualdades, para levar recursos, alimentos e amor àqueles que precisam. Deus espera a minha e a sua obediência, amém, queridos? Aí essa mulher foi obediente e jogou as 2 moedinhas lá. E eu quero te contar uma história que aconteceu aqui na igreja. Estamos sendo saudosista aí, olhando para trás. Uma das primeiras missionárias que nós enviamos para o campo aqui foi estudar no Amazonas. E foi trabalhar com povos ribeirinhos lá do Amazonas. E nós fizemos um culto para levantar aqui na igreja o sustento mensal, a partir do qual a irmã, sobreviveria lá. Tinha que pagar o curso, a igreja se dispôs a pagar o curso e o alojamento, e a igreja foi desafiada em trazer e escrever no envelope aqui, oferta para a missionária X, e todos os meses trazer. E eu me lembro que o dinheiro que nós levantamos era sim a conta, mas era na risca, para a irmã passar assim minimamente bem. E ela então foi, e passou um tempo, com 6 meses ela voltou, e ela deu o seguinte testemunho. Ela disse que naquele culto em que nós levantamos a oferta, a sua irmã mais nova, isso aqui, irmão, nós estamos falando de pelo menos 18 anos atrás, a sua irmãzinha, que na época devia ter uns 5, 6 aninhos, falou assim: minha irmã, eu vou participar do teu sustento. Oh, coisa linda, coisa mais fofa, menininha de 5 anos, vou participar do teu sustento, e vou dar parte da minha mesada para você. E ela disse: a minha contribuição será de R$6. Oh, coisa linda, né? A gente acha assim, R$6, o que vai adiantar R$6 aqui, 2 moedinhas, mas ok, R$6. E ela saiu daqui com dinheiro na tampa, não podia assim, respirar um pouquinho mais forte, ela capaz de perder as contas. E aí chegou em Manaus, e foi abrir uma conta no banco, e na época, em dinheiro da época, o gerente disse para ela que para ter aquela conta recebendo depósitos de Fortaleza, ela teria que pagar uma taxa mensal. Mas minha senhora, pelo amor de Deus, uma taxa mensal, já estou com tão pouco. Ela: não, mas essa taxa é pouquinho também, essa taxa custa R$6. Aleluia, veja só o cuidado do nosso Deus. Uma besteira. Você acha que faltaria R$6 para ela na caminhada? Não faltaria, mas o cuidado de Deus é esse, irmãos, é nas grandes e nas pequenas coisas, amém? Esse é o cuidado do nosso Deus. A viúva jogou aquelas 2 moedinhas, e eu tenho certeza que aqueles 2 leptons foram somados ao fundo que Deus estava usando para consertar o mundo com as suas injustiças. Eu me lembro quando começamos a campanha da cadeira, uma irmã ficou triste porque não tinha dinheiro para dar uma cadeira, nem parcelar. Aí eu falei: minha irmã, você pode dar metade da cadeira? Ela: não tenho como. Eu falei: e 1/4 da cadeira? Fez a conta, eu acho que dá. 4 parcelas de R$10, dá para mim. Falei: amém, pois dê 4 parcelas de R$10. E aqui, queridos, ela tinha tão pouco, que não foi insensibilidade da nossa parte. Pelo contrário, foi um incentivo para que ela não fosse privada da bênção de participar da oferta, da entrega. É bênção para nós, irmãos, podermos, no muito ou no pouco, trazer a nossa obediência ao Senhor em forma de dízimos e ofertas. Estamos conversados, sim ou não? Entenderam o assunto? Amém. Você acredita que o Novo Testamento tem padrões mais elevados do que o Antigo Testamento, ou padrões inferiores? Muito mais elevados. Jesus Cristo chegou e disse para os seus discípulos que a justiça de vocês exceda a justiça dos escribas e fariseus. Lembra disso? Os padrões do Novo Testamento são elevados. Aí tem gente que diz assim: olha, pastor, dízimo, 10% é coisa lá do Antigo Testamento. Aí se você diz: ok, é lá do Antigo Testamento, então, meu amigo, no Novo, o percentual está mais acima. O padrão é mais elevado. Sabe, quem fica perguntando se é para dar 10%, se é do bruto ou do líquido, sabe, honestamente eu ouvi essa frase e concordo muito. Esse tipo de gente está querendo saber qual é o mínimo que ele tem que dar para Deus, para sair bem na foto, para não estar em pecado. É ou não é? O chamado de Jesus para nós é o seguinte: meu amigo,
é cada um de acordo com a sua possibilidade, minimamente é 10%, agora você é chamado para entender que os teus 100% pertencem ao Senhor. Coloca diante do altar do Senhor aquilo que o Espírito puser no seu coração. O mínimo é 10%, mas Deus espera que você avance e vá mais do que isso, amém? Olha aí, esse amém foi promissor, vou perguntar de novo, você concorda com isso? Diz amém. Amém. Ainda faltam 140 cadeiras para terminar aqui a nossa campanha, viu? Olha o amém forte aí agora. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, para concluir, nós vamos falar do terceiro e último princípio, que é o princípio do sacrifício. E esse é o momento em que o texto parece estar ainda mais incômodo. Incômodo porque a gente olha para aquela mulher e diz assim, a bichinha só tinha 2 leptons, mal dava para comprar um pão, e ela ainda deu. Será que Jesus não foi sensível o suficiente para chegar nela e dizer, minha senhora, peraí, olha, no teu caso, você está dispensada, não precisa dar não, esse dinheiro vai te fazer falta. Jesus podia ter chegado para ela e fazer isso, né? Liberar ela. Negativo. Jesus olha de longe e se agrada de ver aquele sacrifício, porque ele sabia, irmãos, da bênção que é poder oferecer uma oferta sacrificial ao Senhor. Quando a gente dá apenas do que sobra, que sacrifício está sendo feito? Quando a gente dá apenas na abundância, e aí as coisas apertam e você se abstém, que sacrifício está sendo feito? Precisamos trazer de volta aqui as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, quando ele diz assim, ao dar a sua esmola, faça isso em secreto, mas faça, porque o teu pai que em secreto te vê, em secreto te recompensará. Existe uma recompensa. Claro que a gente não oferta esperando a recompensa, mas eu quero lhe dizer que uma oferta de sacrifício vai gerar sim uma bênção especial de Deus sobre a sua vida. Eu creio nisso, irmãos. Não busco essa bênção em primeiro lugar, ela vem pela generosidade de Deus. O que eu busco é ser obediente e dizer, Senhor, aqui está aquilo com que eu posso contribuir, e aqui está ainda um pouco mais, porque eu creio na tua provisão. Aleluia. Mas para ilustrar esse sacrifício, eu vou lhes contar uma história, e com isso eu termino. A história de uma mulher chamada Osceola McCarthy. É essa moça aí, ó. Nasceu em 1908, nos Estados Unidos, num estado do sul norte-americano chamado Mississippi. E aí você imagina, Mississippi, sul dos Estados Unidos, 1908, ela nasceu no epicentro do preconceito racial. Ali os negros eram menos que gente. E ela só conseguiu estudar até os 6 anos de idade, porque toda a sua família, as mulheres eram lavadeiras, lavavam roupas para os brancos. E quando a gente diz lavadeira, não era aquela pessoa que pega uma trouxa de roupa, joga na máquina, tira, bota para secar, passa um ferro meia boca e devolve e ganha uma grana preta, não é isso? Essa lavadeira da época, e era o caso dela e da sua família, fervia a roupa, batia na roupa, tirava, ensaboava. Ela conta na biografia, que foi escrita a respeito dela, que ela depois enxaguava 4 vezes, para depois estender para secar, para que quando estivesse estendida, então fosse aquecer a panela de novo para uma segunda carga de roupa entrar lá e começar o processo, e para o fim da tarde as roupas secas, se começava então a passar com aquele ferro pesado, com brasas quentes, de ferrão mesmo, e às 11 horas da noite mais ou menos, a sua mãe e tias encerravam o expediente. Imagina só como era, porque depois de todo esse cansaço, de toda essa canseira, o pagamento era $1, $1,25, valores da época. Aí, quando ela tinha 6 anos, uma das tias morreu, e ela precisou largar a escola e começar a lavar roupa. 6 anos, botando panela quente, batendo na roupa, ensaboando, enxaguando 4 vezes, estendendo, começando a segunda carga, a terceira, a quarta, indo ao pôr do sol pegar as roupas secas, começar a passar 11 horas da noite, e todos os dias essa rotina se repetia. Essa mulher era uma mulher crente, e ela olhava para esse trabalho, ainda que enfadonho, de canseira, e pouquíssimo rentável,
porque conta que ela pegava as notas de dólar e a moedinha e enfiava na barriga de uma boneca de pano que tinha. Ainda assim, diz o texto da sua biografia, que ela se alegrava nesse trabalho, porque ela sabia que era um trabalho que Deus havia lhe dado, para que ela desse a sua contribuição ao mundo. A sua maior alegria era ver a roupa dos seus clientes branca, 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 branca. Ela lavou roupa durante 80 anos. 80 anos lavando roupa. E ela pegou as notas de dólar e as moedinhas e colocou na boneca, até que a boneca não conseguiu caber mais. E então ela foi instruída a depositar no banco. E tinha uma vida muito frugal, precisava de muito pouco, e sempre guardava o seu dinheiro. E aos 80 e tantos anos, acho que 85 anos, se eu não me engano, ela foi diagnosticada com uma artrite severa, precisou se aposentar e foi ao banco. E para sua surpresa, ela tinha pouco mais de 200 mil dólares guardados. 200 mil dólares. Nós estamos falando aqui de mais de R$500 mil, isso em 1995, quando ela se aposentou. Ela então, de maneira sábia e inteligente, pegou parte desse recurso, provisionou para os seus últimos dias, imaginou ali quantos anos, teve uma consultoria, uma ajuda para fazer isso, e ela pegou 150 mil dólares e doou para a Universidade do Sul do Mississippi, porque ela disse: eu quero que meninas pobres, negras, possam ter a chance de estudo que eu não tive, num lugar de preconceito, num lugar de exclusão. Essa mulher, que não era viúva, mas era pobre, abriu mão de tudo que ela tinha guardado durante 80 anos de trabalho árduo e mal pago, para abençoar o estudo de meninas pobres. E ela disse: eu tenho um desejo. O meu desejo é que quando alguma menina dessa se formar, beneficiada pela bolsa que eu ajudei a compor, vocês me chamem para a formatura. E está aí a foto dela, com esta primeira aluna graduada na Universidade do Sul do Mississippi, ela já com 80 e tantos anos, quase 90. Osceola McCarthy começou a achar estranho a fila que estavam fazendo no jardim de sua casa, com empresários e jornalistas e gente querendo entrevistar e apertar a sua mão, e pessoas iam diante dela com lágrimas nos olhos, e ela não entendia porquê, dizendo: mas eu fiz tão pouco. E as pessoas se inspiraram no que ela fez. Um grupo de empresários do estado do Mississippi foi tão impactado por essa oferta que resolveu fazer um match. Sabe o que é isso? Quando você bota o mesmo valor, eles cobriram a oferta dela. Ela deu 150, eles se cotizaram, levantaram outros 150 mil, e esses 300 mil dólares foi o que compôs o fundo para bolsas acadêmicas chamado Fundo McCarthy. Foi com esse fundo que essa mocinha aí se formou. E as pessoas foram imensamente impactadas por esse exemplo. Até que este exemplo ganhou a rede nacional de televisão. E um homem, que na época era um bilionário do sistema de comunicação norte-americano, chamado Ted Turner, viu a história desta Osceola McCarthy e disse: se essa mulher foi capaz de dar tudo que ela tinha guardado uma vida inteira, o mínimo que eu posso fazer é chegar um pouquinho perto e fazer uma doação generosa para obras de caridades. E conta-nos a história que esse homem doou $1 bilhão para diversas obras de assistência caridosa ao longo dos Estados Unidos. Então veja, irmãos, o que é que a viúva pobre nos ensina com a sua oferta de sacrifício? O que é que a Osceola McCarthy e tantos outros exemplos de filântropos, cristãos ou não, mas pela atitude, o que é que eles nos ensinam? Eles nos ensinam algo que o Bill Hybels chamou de excelência. A excelência que honra a Deus e que inspira pessoas. Eu não sei você, mas eu fui imensamente inspirado por essa história. Essa história, de certa forma, também me constrangeu, me trouxe assim uma certa vergonha, mas no mínimo a história da viúva pobre me ajuda e nos ajuda a reorientar as nossas prioridades.
como temos usado os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos, apenas para nós e para o nosso bel prazer e conforto? Porque se isso for, hoje é noite de concerto, e Deus está te dizendo que atrás de você e desse mundinho pequeno existe um plano em execução na história, e Deus conta com você e comigo. Na reunião que tivemos sábado, teve um dado que me incomodou ainda mais do que essa história. Foi a respeito da nossa associação educacional e beneficente Nova Jerusalém. A associação, ela tem algumas fontes de renda, dentre elas, uma fonte que compõe 1/3 de toda a sua arrecadação, é composta por padrinhos, pessoas como eu e você aqui da igreja, que apadrinham crianças ao custo de R$50 por mês. Isso é uma cota de apadrinhamento. Aí você olha aqui ao redor, você vê a nossa igreja quase cheia, de manhã também tinha gente, você olha para o nosso estacionamento, você vê o tipo de carro que tem lá e você diz, cara, que igreja próspera, que bênção, louvado seja Deus por isso. Essa igreja tem uma associação, puxa, essa associação é muito felizarda de pertencer a essa igreja, todo mundo ali deve chegar junto. Aí o tesoureiro da associação nos trouxe o dado que me incomodou e me envergonhou. Sabe quantos padrinhos nós temos nesta igreja, cujo hall de membros somam 1.200 pessoas? Sabe quantos padrinhos nós temos? 64. A viúva pobre joga na minha cara como é que eu estou usando o recurso que Deus colocou na minha mão. É duro, irmãos. A gente gosta de terminar uma mensagem, um sermão como esse, lá em cima, né? Glória a Deus, aleluia, sai daqui cheio. E eu lamento a gente estar terminando assim, porque ao invés de pedir somente a bênção de Deus sobre nós agora, nós temos que pedir também a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Mas eu creio que há esperança sim, porque cantamos aqui que queremos que a palavra nos molde o coração, que o nosso coração seja moldado ao coração de Deus. E isto significa que a partir de hoje, desta palavra, você está sendo desafiado a deixar que doa no seu coração aquilo que faz doer o coração de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que o Senhor também nos abençoe, nos faça rever prioridades e nos coloque de volta dentro deste plano para sermos juntos uma igreja generosa que transforma o mundo ao nosso redor e que não deixa as diferenças se transformarem em desigualdades e injustiça. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós celebramos o poder da Tua palavra, Deus. Celebramos o poder do Teu Espírito que move neste lugar, Deus. Se não fosse assim, Senhor, a gente ia para casa apenas com um sentimento de culpa. Se não fosse a Tua presença graciosa aqui, Senhor, a gente ia se despedir apenas se sentindo mal, mas na segunda-feira esse sentimento passava e a gente ia entorpecido pela nossa semana e continuaríamos do mesmo jeito. Mas Deus, a Tua palavra aqui e o Teu Espírito agindo, faz toda a diferença, Senhor, e transforma o pesar, a vergonha, o lamento, em esperança, de que podemos voltar a ser agentes generosos do Senhor, como a que a viúva pobre foi. Enche-nos, Senhor, de Ti, enche-nos da ousadia, para sermos abundantes e generosos, na mordomia do nosso dinheiro, dos nossos bens, em nome e para a glória de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe sua vida.